Configuração da interface de rede. Sistema, administração, rede. A interface está inativa, vamos configurá-la. IP 210.10.99. Máscara 255.255.255.0, gateway 210.10.254. Ok. Agora, ativar. Vamos fechar, abrir o terminal, restartar a rede, Service, Network, Restart. Ping 210.10.3. Já está funcionando, vamos verificar o nome da máquina. Hostname. Já está com A99, abc99.com.br. Vamos agora configurar o DNS. Primeiramente, vamos verificar com RPM-QA, Q de query, add all, e vamos filtrar para ver todas as instalações de bind. Com a string bind, as libraries do bind, o bind 9, os utilities e o chroot. Então, vamos trabalhar com chroot. O diretório é var named chroot. Então, cd barra var barra named barra chroot barra etc. Aqui dentro tem que ter o named.conf no etc do chroot. Então, vim named.conf. É um arquivo novo, ligamos a inserção e começamos a digitar options, directory, o nome do diretório é /var /named. Então, a opção geral do DNS, que é obrigatória, é só o diretório de trabalho. Agora vamos criar as zonas. Zona, como é literal, o nome da zona fica entre aspas duplas. avc99.com.br. Abre chaves, tudo que estiver dentro das chaves é relativo a esta zona. Master, o tipo da zona. Primária. Então, se a primária é master, ponto e vírgula, até o enter é comentário. Então, o que é obrigatório? Dizer o tipo da zona. Se é uma zona primária, passa a ser obrigatório o arquivo que vai conter as informações da zona, que vai ser o avc99.dns. Então, a zona de pesquisa direta é avc99.com.br. Vamos agora copiar uma, duas, três, essas 4 linhas. Então, ESC para sair do modo de inserção e vamos 4 linhas a partir do cursor. Digito 4, YY. 4 linhas yanked, ou seja, 4 linhas copiadas. ESC P de past, passei as 4 linhas. Daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos religar a inserção e vamos colocar a zona de pesquisa reversa. A zona de pesquisa reversa é 10.10.200.in-addr.arpa.
o tipo dela é master e o arquivo vai ser o arquivo 10.10.200.dns. Então, com isso, nós estamos fazendo um arquivo named.conf sem as zonas hints, sem nenhuma outra zona. Para quê? Para facilitar o aprendizado. Então, ESC, vamos gravar, que é W, e que sair. Write and quit. Enter. Então, salvamos o named.conf. Agora nós vamos para o diretório /var/named do chroot. cd ... pwd me mostra o diretório. Estou dentro do chroot. Então agora vamos entrar no varname do chroot. cd var/named ls. Não temos arquivo de zona, então vamos criar o arquivo de zona. Vim. O nome do arquivo de zona é avc99.dns. Enter. Então, vamos ligar a inserção. $ttl 86.400 segundos, arroba. SOA, que é o Start of Authority, o início de autoridade. O nome da máquina é A99. Como eu não coloquei o ponto, em tempo de carga vai ser apendado o nome do domínio. Hostmaster é o nome do e-mail que é responsável por essa zona. Abrir chaves e vamos começar a colocar os atributos. O primeiro deles é o serial, que é ano, mês, dia, alteração dentro do dia. Isso é o serial, para controlar a versão da zona. Depois eu quero refresh, um dia. Então, refresh é um dia, vamos colocar lá refresh. Então, agora, o retry, se o refresh não conseguir atualizar, vamos colocar 3 horas. Vamos colocar o expire 4 semanas. E vamos colocar o mínimo TTL, que é obrigatória a colocação por causa da compatibilidade com bind 8, de um dia. Arquivo SOA, pronto. Agora vamos fazer o registro NS. Como eu vou herdar o arroba dessa linha, eu vou criar o registro NS. O NS exige o quê? Que desse domínio avc99.com.br, o name server quem é? No mínimo, o nosso primário, que é a máquina A99. Outro NS é o secundário, que é a máquina B2. A máquina B2 é o nosso secundário. Agora vamos colocar o address para todas as nossas máquinas. Então a máquina A99 tem um registro do tipo A, IP address 200.10.10.99. A máquina A21 tem o IP address 200.10.10.21. E a máquina B2 tem o registro do tipo A, 200, como está na outra rede, 220.22. Então, as máquinas que nos interessa colocar o address foi. Agora vamos organizar de que forma? Batermos cada máquina. A 210.10.99 tem DNS, já fizemos todos os registros. Agora, essa máquina também possui o serviço SMTP. O SMTP requer um registro de alias, ou seja, um registro do tipo CNAME, onde SMTP é um alias, um apelido
para a máquina de nome canonical A99. ESC, vamos copiar essa linha YY, P. ESC DD, apaguei a linha que foi em branco, e aí nós vamos colocar POP3, meio, tudo que é necessário de CNAME para esta máquina. Então, vou ligar a inserção e colocar o replace. Então, POP3, meio. Então, os CNAMEs para SMTP, para POP3 e meio, que era, como era chamado antigamente, a máquina que prestava o serviço de SMTP e de POP. Está faltando o registro do tipo MX, ou seja, Mail Exchange, que representa o responsável pela troca de mensagens. O arroba significa o domínio. MX, registro Mail Exchange. Preferência de 0 a 65.535 e a máquina que nos presta esse serviço é a máquina A99. Esgotamos todas as configurações de DNS para a máquina 99, vamos passar agora para a máquina 21, que nós já criamos o address anteriormente. HTTP. HTTP é a máquina que nos presta o serviço de World Wide Web, né? www, servidor de página, ESC. Vou copiar a linha do meio, paste. Então, na realidade, vai ser a máquina A21. Botei para replace, 21, máquina 21. Quais os apelidos? www é a máquina que é o apelido da máquina real A21. Da mesma forma, a máquina que presta o serviço de FTP, o apelido alias FTP, que é mapeado para a máquina de nome canonical A21. Com isso, terminamos a configuração de toda a nossa zona de pesquisa direta. Para salvar, ESC : write and quit, ou seja, W de write, Q de sair. Agora vamos configurar a zona reversa 10.10.200 em ADDR.ARPA. O nome do arquivo é 10.10.200.dns. Enter. Então, $TTL 80 insert $TTL 86 ou digitação ruim, 86.400 arroba start of authority. A máquina é a máquina A99. Só que tem um problema, se eu colocar dessa forma, sem colocar o Full Qualified Domain Name, em tempo real vai ser apendado o nome da zona. E o nome da zona é 10.10.200 em ADDR.ARPA, estaria errado. Então eu tenho que colocar obrigatoriamente o Full Qualified Domain Name. Então, a99.avc99.com.br. Hostmaster, avc99.com.br, e vamos agora colocar os atributos do SOA. 2011 05 13 01. É o serial da zona. Agora vamos colocar o tempo de refresh. Vamos colocar um dia. Refresh. Agora vamos colocar o tempo de retry. Colocar também 3 horas. Retry é quando não consigo fazer a atualização no tempo de refresh. Expire, vamos botar 4 semanas.
e vamos colocar como mínimo TTL para ficar compatível com o bind 8. Um dia também. O NS, nós temos dois NS que são quem? A99.com.br, ESC YY, ESC P. Só que agora nós vamos colocar a máquina B2, que é o nosso DNS secundário. Feito isso, vamos criar os registros PTR. Então, registro PTR para a máquina 99. 99, o PTR é a máquina A99, avc99.com.br. ESC YY, ESC P. E vamos colocar aqui a máquina 21, que é a máquina A21, avc99.com.br. ESC X. É o mesmo efeito de sair, salvar e sair. Agora vamos rodar o DNS para corrigirmos os erros. Service named restart. Falhou a parada do named porque ele não estava no ar. Vejam que não apareceu nenhuma mensagem de erro, mas mesmo assim nós temos que ler o arquivo de log. Tail é o rabo, o final do arquivo, -f é o atributo que diz que é um file, /var, /log, /message. Então vamos verificar. Zona avc99.com.br, serial tal, rodando. Zona send not files, zona 10.10.200 em ADDR, load. Então, a princípio, ele conseguiu subir o DNS, não teve erro no named.conf e não ocorreram erros nas duas zonas. Nós teríamos que fazer a zona 20.20.200 em addr.arpa, mas como é só um exemplo, já foi feito uma, teria que ser feito a última para colocar o outro DNS. Já vimos o T, agora vamos testar com NS lookup. Server. Então, o server que nós vamos utilizar é o 127.0.0.1. Mas se eu quisesse fazer a pesquisa na minha máquina, no meu IP, nós teríamos que alterar o arquivo resolve.conf. Então, vim /etc /resolve.conf. Aqui dentro, nós teríamos que colocar o quê? Named. Vou fazer primeiro no gráfico, depois fazer no outro, que é mais fácil para vocês. Administração, rede, DNS, DNS primário. Aí vou mostrar lá dentro a alteração. Em vez de ficar local domain, vai ficar o quê? Nome da máquina, a99.avc99.com.br. Foi assim que eu fiz na sala, não foi? DNS primário, 200.10.10.99. O secundário eu não vou colocar, porque na realidade o secundário é fictício e ele não vai resolver. Então vou desativar. E reativar a interface.
E vamos agora NS Lookup. Server para saber a que servidor nós vamos fazer. Então, sempre que eu faço alteração no gráfico, ele reflete no arquivo resolve.conf, name server 210.10.99. NS Lookup, server, vamos testar a resolução de nomes. www.avc99.com.br. Resolvido. ftp.avc99.com.br. Agora vamos fazer uma query para saber quem é o nosso responsável pela troca de mensagens. Vou setar que o tipo de query vai ser Mail Exchange. Então eu tenho que responder de que eu tenho que fazer a query. Qual o domínio? O domínio é avc99.com.br. Então, avc99.com.br, o Mail Exchanger, preferência 10, é a máquina a99.avc99.com.br. Agora eu vou fazer uma query para verificar quem são os NS. Set type igual a NS. avc99.com.br. Então, nós temos dois servidores de nomes para este domínio. A99 e B2 do domínio avc99.com.br. Agora vamos ver as informações que eu tenho a respeito do domínio. Set type igual a N. E boto avc99.com.br e ele vai retornar o nome do domínio, o e-mail do responsável pelo domínio, os meus atributos. Veja que aqui, como ele carregou, ele está colocando o tempo em segundos e dizendo o nome de todos os servidores. Para sair, exit. Com isso, o nosso DNS está pronto.